Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos continuar a última aula, que era sobre quantidade, movimento e impulso. Agora nós iremos relacioná-las com o teorema do impulso e da variação da quantidade de movimento. Considere uma partícula que recebe a ação de uma força resultante durante um certo intervalo de tempo. Então você tem uma partícula aqui, a sua velocidade inicial, o vetor que representa a sua direção e sentido, está aqui para a direita, e o vetor força, aqui ó, uma grandeza vetorial força, o seu vetor está para a direita também, que indica que a velocidade está no mesmo sentido da velocidade. Se essa força atuar durante um certo intervalo de tempo, o que aconteceria com a sua velocidade? Ele se moveria mais rápido ou mais devagar quando a força é a favor do movimento? Mais rápido, né? E após algum tempo, a sua velocidade iria aumentar. O tanto que essa velocidade vai aumentar vai depender da força? Vai. Vai depender do tempo em que ela atua? Também vai. Nós temos como relacionar essas grandezas, força, velocidade, tempo, com a massa da partícula também. Essa equação aqui é a equação que relaciona a força resultante, se uma única força atuando nele, ela é a força resultante, vezes o intervalo de tempo que ela atua, igual a massa vezes a velocidade final do corpo, menos a massa vezes a velocidade inicial do corpo. Essa equação, ela relaciona essas grandezas. Mas nós temos que força vezes tempo pode ser substituído por impulso, certo? E massa vezes velocidade não é quantidade de movimento, só que aqui é massa vezes velocidade final. Então, massa, quantidade de movimento final, menos massa vezes a velocidade inicial, que é a quantidade de movimento inicial. E aqui, como eu estou subtraindo a quantidade de movimento final pela quantidade de movimento inicial, significa que o impulso é igual a uma variação da quantidade de movimento. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quanto maior o impulso, ou seja, quanto maior a força e o intervalo de tempo que ela atua, maior vai ser a variação da quantidade de movimento. Por exemplo, maior será a velocidade final do corpo. Professor, e esse asterisco aqui? Está me incomodando. O que ele significa? Vamos ver? Como força, velocidade, quantidade de movimento e impulso são grandezas vetoriais, ou seja, grandezas que têm direção e sentido, que pode ser representada por um vetor aqui, ó, por essas flechas. Usa-se o sinal positivo para indicar que o seu sentido é para a direita, que é o referencial que nós vamos adotar aqui. E negativo para indicar que o seu sentido está para a esquerda. Então, quando você aplica uma dessas equações aqui, ó, qualquer uma delas, essas três estão relacionadas, essas duas equações vêm dessa daqui. Quando você aplica qualquer uma dessas equações, você tem que tomar cuidado com o sentido. Como a força e a velocidade estão para a direita, elas vão ser positivas. Se a força estivesse para a esquerda, ela teria que ser negativa. E isso o exercício vai deixar claro se a força é contra o movimento, se a força é a favor do movimento. Ele vai deixar claro se a velocidade muda de sentido, se uma hora está indo, outra hora está voltando. Então fique atento aos sinais das grandezas vetoriais, ou seja, que são o sentido das grandezas vetoriais: força, velocidade, impulso e quantidade de movimento. Lembrando, galera, que se a força é positiva, o impulso é positivo, porque o impulso é o mesmo sentido da força. E lembra, se a velocidade é positiva, a quantidade de movimento também vai ser positiva, porque a quantidade de movimento tem o mesmo sentido da velocidade. Agora vamos lá para os exemplos. Exemplo 1. Um carrinho de massa 2 kg, então M 2 kg, inicialmente com velocidade de 2 metros por segundo, recebe a ação de uma força resultante de 0,8 newtons. Então aqui a velocidade inicial dela recebeu a ação de uma força resultante F de 0,8 newtons, que atua durante 10 segundos, segundo é o tempo. Ao fim desse movimento, determine a velocidade final do corpo. Então, qual é a equação que relaciona força, tempo, massa, velocidade? Essa daqui. Ele não quer a velocidade final do corpo? O que seria a velocidade final do corpo? Seria isso daqui. Para determinar a velocidade final do corpo, eu preciso saber o valor da força
e do tempo, que eu tenho aqui, a força e o tempo, da massa, que eu tenho aqui, e da velocidade inicial, que está aqui. Então, é só substituir. 0,8 vezes 10, que seria a força resultante vezes o tempo, igual a 2, que é a massa, vezes a velocidade final que eu quero, menos 2, que é a massa do corpo, vezes 2, que é a velocidade inicial do corpo. 0,8 vezes 10 é 8, que é igual a 2V menos 2 vezes 2, 4. O 4 é negativo, passa positivo. Então vai ficar 8 mais 4 é igual a 2V. O 2 está multiplicando a velocidade, agora vai passar dividindo. Então vai ficar 12, que é a soma de 8 mais 4, dividido por 12. Agora que eu isolei a velocidade, dá para calcular ela. Quanto que é 12 dividido por 2? 6 metros por segundo. Esta é a velocidade final do corpo. E a quantidade de movimento final? Bom, esse termo aqui, se você quiser, esse termo que é 2V, lembra que ele não é a quantidade de movimento final? Então aqui, ó, 2V não é a quantidade de movimento final, lembra que m vezes v é a quantidade de movimento, como a velocidade final é a quantidade de movimento final. Então isso daqui é a quantidade de movimento final, que seria 8 mais 4, 12. Mas você pode fazer o seguinte, você não tem a velocidade que é 6 metros por segundo? A quantidade de movimento não é a massa vezes a velocidade? A massa do corpo é 2 e a velocidade final nós descobrimos que é 6. 2 vezes 6, 12 kg vezes metros por segundo, tá bom? Então você pode calcular a quantidade de movimento pela massa vezes a velocidade ou substituir esse termo aqui, esse 2V, por quantidade de movimento final e descobrir quanto que ele vale aqui, ó, que é 12. Então tem duas formas de fazer. Mas esse daqui eu acho que é mais fácil, né? Já que você tem a velocidade, calcular a quantidade de movimento final por essa equação mesmo. Vamos lá para o nosso último exemplo da nossa aula. Em acidentes, o dispositivo de proteção airbag pode salvar a vida de um motorista. Considere um carro que se move inicialmente a 72 km por hora, colide contra um muro rígido, parando após um curto intervalo de tempo. Aqui nós já temos dois dados. A velocidade inicial, 72 km por hora, e depois ele para, que é a velocidade final. Sabendo que o intervalo de tempo necessário para um motorista de 80 kg, massa 80 kg, parar devido à colisão sem airbag é de 0,01 segundo e com airbag é 0,1 segundo, determine a força média de impacto nos dois casos. Quando ele fala força média, é aquela força da equação anterior que nós utilizamos. É uma força constante que causa aquela variação na quantidade de movimento, que faz o objeto parar, alterar sua velocidade. Certo? Então vamos lá para os dados. Primeiro exercício fala que ele se move inicialmente com uma velocidade de 72 km por hora. Então essa é a velocidade inicial. Só que temos que trabalhar no sistema internacional, que é metros por segundo. Então pega a velocidade, divide por 3,6, fica 72 dividido por 3,6 metros por segundo, que vai dar 20 metros por segundo. Depois ele fala que colide contra o muro rígido parando, então a velocidade final é zero. Isso aqui é do carro e o mesmo vale para o motorista também. Sabendo que o intervalo de tempo necessário para um motorista de 80 kg, massa 80 kg, parar devido à colisão sem airbag é 0,01 segundo e com airbag é 0,1 segundo, determine a força média de impacto nos dois casos. Então nós vamos calcular aqui sem o airbag e com o airbag. E aí depois que nós calcularmos essa força, vamos analisar por que uma força é diferente da outra. Então vamos lá? Qual a equação que relaciona força, tempo, massa, velocidade? O teorema impulso e variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final aqui e a inicial aqui. A força é o que eu quero descobrir. O tempo sem airbag é 0,01. A massa é 80 kg vezes a velocidade final, que é 0, menos a massa, que é 80, vezes a velocidade inicial, que é 20. Vai ficar 80 vezes 0, pode cancelar aqui, que vai dar 0, né? Precisa colocar na equação 0? 0 vai interferir em alguma coisa aqui? Não. Então vai ficar, a equação pode ser escrita assim. 0,01 força resultante, então eu só mudei a ordem aqui, ó. FR vezes 0,01 é a mesma coisa que 0,01 vezes FR, igual a menos 1.600, que é o 80 vezes 20, só que com o sinal negativo. O 0,01 tá multiplicando, passa dividindo, então a força resultante vai ficar menos
1.600 dividido por 0,01. Essa força resultante vai dar menos 160 mil. O que indica esse sinal menos? Olha, esse sinal menos, ele vem daqui, ó. Tá, mas professor, o que é uma força negativa? Força numa grandeza vetorial? O negativo para a grandeza vetorial indica o seu sentido. Lembra que eu falei que direita é positivo e esquerda é negativo? Como aqui eu adotei como as velocidades tudo positiva, indica que ele estava se movimentando para a direita. E a força não deu negativa, quer dizer que a força está contra o movimento. Não é isso que acontece? Quando você colide contra um objeto e esse objeto faz você parar, ele vai aplicar uma força a favor do movimento ou contra o movimento para você parar? Contra o movimento. Por isso do sinal negativo. Agora vamos ver a colisão com o airbag. Podemos ver que com o airbag, olha, o tempo para ele parar aumenta. Aqui é 0,01 segundo. Aqui é 0,1 segundo ou 0,10 segundos. Este tempo aqui que o airbag leva para parar o motorista é um tempo 10 vezes maior do que sem o airbag. Então aconteceria o seguinte, sem o airbag é uma batida mais seca, em que ele vai parar num curto intervalo de tempo, e aqui com o airbag é uma batida mais suave, que ele vai levar mais tempo para parar. Quando leva mais tempo para parar, o que acontece com a força necessária para pará-lo? Vamos ver? Então, aplicando a equação que relaciona força, tempo, massa e velocidade, que é o teorema impulso igual a variação da quantidade de movimento, a força ele quer, o tempo com airbag é 0,1 ou 0,10, tanto faz, igual a massa vezes a velocidade final, que é 0, menos a massa, que é 80, vezes a velocidade inicial, que é 20. Aqui 80 vezes 0 vai dar 0. Nós temos que FR vezes 0,1 é 0,1 FR, que é igual a menos, não pode esquecer isso aqui, menos 1.600. Da onde que vem esse menos? Daqui, ó. O 0,1 está multiplicando, passo dividindo. FR é igual a menos 1.600. Vou sempre colocar aqui esse menos, para não esquecer ele de jeito nenhum. Ele me diz algo? Claro que diz. Então, menos 1.600 dividido por 0,1. 1.600 dividido por 0,1, sabe quanto que vai dar agora? Menos 16.000 newtons. O menos indica que a força é contra o movimento. Beleza, já não é mais segredo para nós isso. E 16.000 newtons é o valor da força agora necessária para parar. Agora, compare a força com airbag, 16.000 newtons, e sem airbag, menos 1.600 newtons. Qual é a chance do motorista morrer nesse impacto? Uma colisão sem airbag ou com airbag? Ou seja, sem airbag, em que ele vai ter que receber essa força aqui, ó, para parar. Enquanto com airbag, a força vai ser menor. Então, qual que é a função do airbag? A função do airbag é aumentar o tempo em que o motorista leva para parar. Quanto mais esse tempo for prolongado para ele parar, vamos dizer o seguinte, mais amortecido será o impacto, que é aquela força que ele recebe para parar. Então, quanto maior o tempo que leva para o objeto parar, menor é o valor da força que vai ser necessária para fazê-lo parar. Essa então é a função do airbag. Quanto maior o tempo que esse airbag tem, mais eficiente ele vai ser em causar menos danos no motorista. Tá bom? Então, galera, este é o conteúdo da nossa aula de hoje. Aqui eu resolvi já 2 exercícios, que são os exemplos. Fiquem só atentos ao sinal, se a força é a favor ou contra o movimento, tá bom? Como aqui tudo você considerou como sendo positivo, ele não falou nada que era contra o movimento, tudo deu positivo aqui. Tudo se colocou sem colocar sinal negativo. O sinal negativo aqui é já da equação. Se a resposta der positivo, a força está a favor do movimento. Se ela der negativa, quer dizer que está contra o movimento. Muito obrigado pela atenção até aqui, galera. Boa atividade para vocês, um beijo e tchau, tchau.